E aí, preparados para vermos o que Deus tem para nos falar nesse dia através do estudo da lição da Escola Sabatina? Antes de mais nada, meu muito obrigado a você que tem curtido, tem comentado e principalmente tem compartilhado estas mensagens. Que Deus possa te abençoar grandemente. O texto desse dia encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo é o de número 4, e nós vamos fazer a leitura dos versículos 11, 12 e 13, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que texto impressionante esse de hoje. O que Deus está nos falando através da carta de Paulo aos Efésios é que Deus dá dons específicos para cada tipo de pessoa. Mas o que acontece na maioria das vezes? Deixa eu tentar te explicar. Imaginemos que eu tenho um pincel e eu vou tentar colocar um prego na parede. Vai dar certo? É óbvio que não. O que eu quero dizer com essa fala simples é que eu preciso identificar, eu preciso saber o que de fato eu gosto de fazer e que faço bem feito e empregar aquilo para a pregação do Evangelho. É isso que Deus está nos falando nesse dia. Que você possa identificar e colocar em prática. Porque qual que é o propósito? O texto fala para que a gente chegue ao amadurecimento espiritual. O guia de estudo, o título desse dia é O propósito dos dons espirituais. Fala assim: os dons espirituais servem a vários propósitos. Deus os concedeu para nutrir e fortalecer sua igreja a fim de cumprir seu ministério. Eles foram designados para desenvolver uma igreja unificada, pronta para cumprir sua missão no mundo. Olha que interessante. Ou seja, o propósito dos dons é única e tão somente pregação do evangelho a todo mundo. Quer você se disponibilizar? Quer você se colocar nas mãos de Deus e deixar com que Deus te use grandemente? Se você quiser isso, una-se a mim em uma oração. Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigado porque nesse dia tivemos a oportunidade de ver que o Senhor tem dado sim de fato dons para cada um de nós, mas que nós precisamos colocar em prática como objetivo do amadurecimento espiritual. Por isso entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.